Agora vamos para o suprassumo do fazer as pessoas desejarem a sua presença. Anota isso, anota isso. Ó, desperte a curiosidade das pessoas. Brinque com a imaginação das pessoas. Isso é surreal. Presta atenção no que eu vou falar agora. Primeira coisa fundamental. Se você já aplicou tudo que eu acabei de falar para você pode aplicar tudo isso aqui num encontro. Você encontrou alguém, você consegue fazer tudo isso aqui num encontro com uma pessoa, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa, e ó, é difícil de admitir isso algumas vezes, mas é verdade. Presta atenção nisso em você ou nas outras pessoas. Geralmente, quais são as pessoas que a gente menos tem interesse? Naquelas pessoas que falam tudo da vida delas. Assim, ó. Simplesmente numa conversa básica. Então a primeira coisa para você despertar a curiosidade das pessoas é não fale tudo de você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático da minha própria vida. Uma vez eu estava conhecendo uma menina e aí a gente se conheceu num baile de dança e aí a gente trocou contato e começamos a conversar. Nisso, eu falei, fala um pouco sobre você, fala o que você mais gostaria de me contar, ou mais gostaria que eu soubesse de você. Ela mandou um áudio de 3 minutos para mim, falando tudo, mas é tudo de fato da vida da pessoa, do caso dela. Tudo. Era tudo mesmo, assim. Onde trabalhava, se tinha cachorro, se não tinha cachorro, tudo. E assim, de cara, eu lembro da minha reação, não foi uma reação agradável. Eu falei, caraca, velho, tipo, eu não sabia mais nem o que perguntar mais, né? Mas é óbvio que eu fui construindo o assunto dali. Mas o que eu quero mostrar, não é nem esse o ponto, é que nós estamos tão carentes de pessoas que nos ouvem, que quando alguém nos ouve, a gente solta tudo que a gente pode soltar numa tacada só. Então fala onde a gente trabalha, com quem a gente trabalha, se a pessoa brigou, se não brigou, e daqui a pouco solta e 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 solta. E aí quando não, você fala demais, a pessoa cansa de você. Além de, ela cansa de você porque você fala demais. Ela cansa de você porque não tem mais nada para ela descobrir e perguntar sobre você. Você não gera curiosidade. Por exemplo, pensa um exemplo. Por que as novelas da Globo fazem tão bem a parada? Imagina que a novela da Globo, o primeiro capítulo, vai lá, tipo, cria um puta trama, sei lá, a pessoa teve um assassinato e ninguém sabe quem matou. Aí, no final do capítulo, você descobre quem matou. Mas aí tem a novela inteira ainda pra rolar. Tipo, se eles não criarem mistério, se eles falarem tudo no episódio 1, a gente não vai assistir o 2. Sacou a ideia? Então tem que ter um gancho para continuação. Mas aí eu já tô indo pra frente. Então o primeiro ponto é não fale tudo o que você pensa, faz ou enfim. Tá bom? Não fale tudo. 2. Use frases vagas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que... tenho dificuldade, Thiago. Caramba, cara. Eu tenho dificuldade porque eu vou lá e falo muito. Então tá. Então pelo menos, e isso é muito poderoso, use frases vagas. Frases as quais não dão todo o dilema para a pessoa. Então, por exemplo, se alguém chega para você, vocês estão mais interessados um pelo outro, e aí a pessoa chega e fala assim, o que você pensa sobre o amor? Né? Alguma coisa assim, a pessoa quer descobrir como você lida com isso e tal. Quando rolam perguntas assim, eu percebo que a pessoa começa a falar do relacionamento anterior e começa a falar, é porque eu não gosto disso, porque eu gosto daquilo, porque eu gosto de tal coisa, e porque blá 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 blá. E fala tudo, né? Não, talvez você possa falar coisas breves, coisas simples. Poxa, sei lá, eu acho de fato um sentimento muito lindo, principalmente quando é verdadeiro. Olha só, você falou algo simples, real, e aí a pessoa, mas o que é amor verdadeiro para você? Sacou a ideia? Você falou algo? O que você pensa sobre amor? Pô, acho que é algo fantástico.
principalmente quando é verdadeiro. Então, o que que faz ser verdadeiro para você? Aí você vai aprofundando na parada, mas sempre criando aquele dilema ou aquele ponto em que a pessoa não consegue decifrar o que de fato você pensa. E aqui vai uma ressalva. Thiago, eu vou fazer isso sempre, com todo mundo, para sempre, o tempo inteiro? Não. Pelo menos não o tempo inteiro. Você, hora ou outra, precisa falar o que você pensa, precisa ser categórico no que você pensa. Você pode ir lá chegar, afirmar com força, isso vai trazer até aquela excitação de momento e tudo mais. Mas isso desde que você brinque um pouco com a parada, o quero ou não quero. Você ficaria com aquela pessoa? Não é sim ou não, é um depende. E aí o depende abre várias possibilidades. Por que depende? Sacou a ideia? Tudo aí é subjetivo, tudo é contexto, né? Numa reunião de trabalho, pô, você gosta ou não gosta de tal pessoa? Cara, eu acredito que ele tem ótimas qualidades, mas infelizmente alguns pontos ele peca. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Ah, caramba, mas quais são as qualidades? Onde ele peca, onde não peca? Sacou a ideia do que eu tô falando? Esse é o ponto. Você precisa de fato entender que se você não cria mistério, você não é uma pessoa que desperta desejo. Sacou a ideia? Então você precisa, hora ou outra, brincar com isso que eu acabei de falar para você. Terceiro ponto. Comentários precipitados. Thiago, pô, não sei o negócio da frases vagas, né? Então, comentários precipitados. Você pode soltar um comentário do nada. Algo, por exemplo, sei lá, a pessoa perguntou, não, a pessoa tá falando, não, é que tal pessoa fez isso comigo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Nossa, cara, teve uma vez que, exemplo, tá? É um exemplo aqui. Mas, poxa, nossa, teve uma vez que essa mesma pessoa me traiu. Mas, enfim, continua. Quê? Como assim? Essa pessoa te traiu? Tipo, você gerou uma parada muito louca. Ou talvez, vamos pegar um outro exemplo aí, você tá conversando com a pessoa e aí a pessoa tá falando, e aí você fala assim, nossa, ó, exemplo, tá? Mas pode testar. Você chega assim, sei lá, você põe a mão na pessoa e fala assim, meu, a gente faria um casal lindo junto, disso eu tenho certeza, mas enfim, deixa quieto, continua. O que você estava falando? Tipo, sabe aquele comentário que dá a sensação de que, puf, escapou. Mas não, você é o mestre da persuasão, você sabe o que está acontecendo. Então você solta um comentário precipitado, gera interesse. Meu Deus, o que essa pessoa quis dizer? E aí, pela excitação do momento, a pessoa vai deixar passar. Sabe por quê? Porque ela tá falando dela, então ela tá excitada. Ela, tá falando dela, dele. E aí ela não quer parar de falar, então ela vai continuar. Mas quando chegar em casa, ela vai pensar, caraca, o que ela quis dizer com isso? O que ele quis dizer com aquilo? Por que ele comentou aquilo? Por que será que ele trouxe aquele ponto? Não, saca? Vai tentar ficar desvendando a parada e não vai encontrar e vai ficar pensando em você. Então essa é a terceira forma. Quarto ponto, variações na energia. Lembra que o segundo ponto do primeiro, né, de ser carismático, é você dosar a sua energia? Você também pode brincar com a variação de energia. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você é uma pessoa muito alegre. E aí você tá lá o tempo inteiro alegre. Um dia você não tá. Você fica quieto na sua mesa, não fala com ninguém e simplesmente vai trabalhar e vai embora, ou vai para a conversa do bar, fala pouco e vai embora, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou o inverso. Você é uma pessoa quieta, pum, do nada você se abre, fala, conversa com os outros, dá abraço, é efusivo e tal. Variação na energia. A pessoa fala, ué, o que aconteceu com essa pessoa? Quem é essa pessoa? Né? Então, mais uma vez, você vai despertar curiosidade na pessoa. As pessoas vão tentar entender o que de fato aconteceu. E você não vai trazer algo de forma específica. Ah, ganhei na loteria. Ou fiquei com a pessoa que eu mais gostava. Não, você vai falar, poxa, hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou me sentindo melhor. Ou, no caso, enfim, hoje eu não estou muito legal, quero ficar quieto. Sacou a ideia? Variações na energia, desperta curiosidade. Quinta forma de você despertar a curiosidade, histórias sem fim. E aqui eu não preciso nem explicar direito. Você pensa numa história aí e em determinado momento
sei lá, você se auto-interrompe, deixa eu pegar um negócio que eu já termino, mas tem que ser uma história interessante, tá? Não fala, vou contar pra vocês o dia que eu perdi no futebol de botão, e aí é uma puta de uma história chata e ninguém tá interessado. Se você parar, todo mundo vai adorar que você pare, né? Não, comece a contar uma história legal, interessante, mas aí você não termina essa história. É uma forma também de você despertar curiosidade e das pessoas desejarem que você volte, para que você termine de fato essa história. É a mesma coisa da novela da Globo, que a gente o tempo inteiro se vicia. Eu não gosto e não assisto novela, mas há uns dias, semanas atrás, estava na casa da minha mãe, eu assisti 10 minutos, eu quase comecei a assistir a novela, porque a parada é viciante de verdade, eles são muito bons em contar história, né? Como não tem fim, eu quero ver mais. Beleza? E sexto ponto, silêncio. Exatamente. Seja uma pessoa mais silenciosa. Quanto menos você falar, geralmente mais interesse você desperta, mais curiosidade você desperta. Mas é claro que não é uma pessoa silenciosa, chata, que não agrega em nada. Mais uma vez, você tem que mesclar com tudo que foi falado aqui até agora e, por exemplo, usar o silêncio na variação de energia, usar o silêncio no comentário precipitado, usar o silêncio na frase vaga, na história sem fim, e você brinca com esses pontos e desperta a curiosidade nas pessoas. Fez sentido para você, sim ou não? Diz aí para mim.